Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 34 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 14 de maio de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos da dupla dinâmica Carla e João aqui nos bastidores da BocNews TV, a TV do Boqueirão News, que você assiste pelo YouTube, pelo Facebook, o BocNews, que é um dos importantes jornais da Baixada Santista. Teremos, meus caros, um final de semana de folga, sem jogo do Santos, né? Vamos poder assistir filmes, séries e coisa e tal, né? Tá friozinho, dá para você dormir até um pouco mais tarde, se você não tiver que trabalhar, como eu que estou de folga no plantão do final de semana, né? E dá uma descansada na mente, porque afinal de contas o Santos passou por uma maratona de jogos difíceis, tensos no aspecto emocional, e terça-feira tem o jogo na altitude lá em La Paz. O Santos vai pegar o Strongest na busca da classificação para a sequência da Libertadores, ou pelo menos para se posicionar de uma forma que possa eventualmente jogar a Copa Sul-Americana, tá certo? Só um detalhe, hoje teve convocação da Seleção Brasileira para jogos das eliminatórias e Tite não convocou ninguém do Santos, graças a Deus. Convocou o Gabigol, convocou o Everton Ribeiro, convocou o Everton do Palmeiras, entre outros, aquelas figurinhas carimbadas do futebol internacional, e chamou o Lucas Veríssimo, que coisa, né? Precisou o Lucas Veríssimo ir embora do Santos para ele ser convocado para a Seleção Brasileira. Por um lado é ruim, mas por outro era bom, porque não desfalcava a equipe santista na temporada. Boa sorte ao Veríssimo na Seleção Brasileira e que isso de alguma forma o valorize, né? Porque já pensou, a melhor coisa que pode acontecer é o Veríssimo ficar pouco tempo no Benfica, que ele pule para um outro clube custando milhões de euros e que o Santos possa receber uma parte como clube formador, tá certo? Deixa eu apresentar quem faz o programa de hoje comigo aqui. Divida a tela, produção dinâmica, divida por 3 aí a nossa tela para eu apresentar os nossos participantes. Dr. Rafael Cobra, quinzenalmente conosco, ele agora que adotou este cenário rústico, né? Antigamente ele tinha aquele cenário bonito da Vila Belmiro, agora ele está em uma fazenda, só não sei aonde, com este cenário rústico, fazendo um contraponto à sua tradicional elegância, gravata e coisa e tal. Devia estar em alguma audiência online, o Dr. Rafael Cobra. E com a camisa do Santos, sempre firme e forte, ela que é uma das defensoras do peixe na internet, a Nájila Luz conosco também, nesta edição do Esporte em Destaque. Tem umas histórias de bastidores para a gente discutir aqui, né? Renovação de contrato, aliás, parece que sempre pinga no dia que o Dr. Rafael Cobra participa com a gente. Num programa a gente só fala do Caio Jorge, aí no outro tem o Caio Jorge, o Lucas Braga, o Pirani, não sei quem, o Sanches, aí tem a história do diretor executivo, e nós vamos começar com esse tema no programa de hoje. Doutor Cobra, obrigado pela presença, bom dia. Eu vou entrar no tema depois, mas eu vou deixar um tema livre para o seu destaque inicial. Um abraço, obrigado pela presença. Olá, Alex, tudo bem? É sempre um grande prazer participar do Esporte em Destaque. Ficar aí uma saudação a todos que acompanham o programa. Grande saudação também à Nájila, quem já tive o prazer de participar em algumas lives, sempre muito antenada nos assuntos do Santos Futebol Clube. É um prazer a gente tentar colaborar com algum aspecto jurídico desse mundo do futebol tão fascinante e tão complicado, né? Então, inicialmente só queria realmente saudar a todos e depois a gente debate alguns temas aqui pertinentes para o dia de hoje. Muito bem, doutor Rafael Cobra, portanto, nesse destaque ligeiro, né? Pode voltar aqui, vamos lá, em 3, 2, 1, voltei. Pode deixar aberto, a gente vai se entendendo, põe nos 3, né? Depois da nosso editorial, pode deixar com todos aí à disposição. Ô Nájila, obrigado pela presença, bom dia. Daqui a pouco a gente tem o Fernando Diniz também, vamos botar um trechinho aí da entrevista do Diniz ontem. 33 minutos de conversa com os jornalistas, entrevista para render pauta, né? Ele elogiou o Alisson, tem gente que está arrancando os cabelos porque o homem elogiou o Alisson, falou que vai jogar daquele jeito que ele sempre joga, desceu a lenha na altitude, a gente vai falar sobre isso também. Já que eu falei do Diniz, está gostando do começo do técnico novo do Santos, ou Nájila, para depois entrarmos nas polêmicas de diretor executivo,
renovações e coisa e tal. Tudo bem, Nájila? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui novamente, também com o Cobra, como ele mesmo disse, né, já teve participações lá no meu canal falando de alguns temas jurídicos, enfim. E sobre esse começo de Fernando Diniz, né, é muito cedo para a gente falar se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas eu gostei da forma como o Santos se comportou contra o Boca, mais competitivo, eu acho que é uma palavra que dá para a gente definir bem essa estreia. Já tivemos um gol que foi fruto de um treinamento dele, né, o primeiro treinamento dele no Santos, então estou gostando, gostei da postura dele também nas entrevistas coletivas, né, algumas entrevistas, o pessoal querendo dar uma cutucada e ele foi muito bem. Então gostei tanto dentro de campo como também fora nessas coletivas. Aliás, a gente até queria passar aqui os bastidores da Santos TV, mas a gente ia gastar um monte de pi o tempo todo, porque foi um festival de palavrões. Os caras falam assim, não, mas normal, né? No futebol é mesmo, né? Só que a gente não pode passar aqui, tem criança assistindo, como diria outro. Tem gente que não está nem um pouco preocupada com a educação nem nada, mas aqui a gente preza ainda por alguns destes valores jornalísticos. Muito bem. Eu vou responder aqui rapidamente, porque eu já vou preparar o primeiro intervalo para que a gente fique livre para os temas seguintes. O meu amigo Augusto César me mandou um questionamento aqui no Twitter, perguntando aqui, não estou dizendo que seria o nome, nem o indicado, mas Fábio Costa não seria útil nessa vaga de executivo de futebol para o Santos? Augusto, eu não sei, cara, sabe por quê? Em primeiro lugar, o Fábio Costa ele não tem ainda uma experiência nessa função. Eu não me lembro dele ter atuado em outros clubes, né? Acho muito complicado o cara começar no Santos, né? E até por isso, a gente tem sempre a imagem do Fábio Costa jogador, aquele cara explosivo, polêmico e coisa e tal. O Santos hoje precisa... Aí tem uma divisão em relação a isso. Se o Santos precisa de um cara para ser rígido, pegar no pé dos jogadores, ou precisa de alguém para ter jogo de cintura, saber lidar com as dificuldades? Eu, sinceramente, não sei responder, porque eu não tenho como avaliar se o Fábio Costa de 2021 claro, eu imagino que sim, né? Porque o tempo passou, ele deve ser um sujeito hoje mais amadurecido, mais experiente. Claro, ele não repetiria alguns comportamentos dele como jogador. Mas precisa ver até onde, né, houve essa mudança dele. Então, assim, é um nome bacana, mas é difícil de saber, seria uma experiência. Não sei se o Santos pode partir para uma experiência nesse momento. Aliás, eu não consigo enxergar muito no mercado um profissional que tenha os dois perfis que o Santos precisa. O executivo de futebol que vai ao mercado, que conhece o mercado, que conhece jogadores, empresários, empresas, para tramitar nesse universo. E o outro é o cara para fazer o meio de campo dentro do CT. O profissional para ajudar o treinador, para fazer a ponte entre grupo e diretoria. Se você tiver um profissional capaz de fazer os dois papéis, ótimo. É que eu não vejo muitos por aí. Então não sei se talvez não fosse o caso do Santos ter um de cada. Mas a gente vai falar sobre isso em instantes, tá certo? Deixa eu ir para o primeiro break, que a gente já fica livre neste início de programa e entraremos neste tema espinhoso, que é direção de futebol, condução dos bastidores e também renovações de contratos. Daqui a pouco tem o Fernando Diniz, vamos falar de altitude, desse negócio todo. Voltamos em 1 minuto e 38 segundos. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h45, estamos de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Vamos dividir a tela novamente aí, porque eu coloquei o tema no bloco anterior. Quero ouvir a participação dos nossos convidados de hoje. Doutor Cobra, e aí, essa história de diretor executivo, tem alguém aí que o senhor veja? Porque agora o pessoal fala de Alexandre Matos, tem gente que tem calafrios quando ouve falar o nome do ex-diretor aí do Palmeiras, do Cruzeiro. Pelo que o noticiário consta aí, tentaram o William Tomás de volta, mas o cara tá lá no Atlético Paranaense, né? Apesar de ter mudado a diretoria do Santos, a gente sabe que o entorno continua o mesmo e os problemas, né? Hoje teve mais um capítulo dessa história das políticas do Santos. Não sairia do Atlético Paranaense agora, mas enfim, parece que está claro, todo mundo está cobrando a agilidade da diretoria para resolver essa questão do diretor executivo ou de outro profissional, sei lá, 2 ou 1, né? O que o senhor pensa a respeito dessa busca e o que pode prejudicar o Santos no curto prazo aí não ter esse diretor executivo, doutor Cobra? Alex, eu acho que você foi muito preciso na sua fala inicial, porque muita gente está ligando a necessidade da contratação dessa pessoa a algum ex-jogador do clube, alguém com conhecimento interior do Santos. Na minha visão, não é esse o predicado que o profissional precisa ter para ocupar esse espaço. É muito mais importante esse executivo ter relacionamento de mercado, como você pontuou, relacionamento estreito com empresários de futebol, que muita gente demoniza a figura do empresário, mas existem ótimos empresários e mais do que isso, eles são uma realidade dentro do futebol. Então o seu executivo de futebol necessariamente precisa ter bom trânsito com essas pessoas, né? A capacidade de organizar internamente também precisa ter nesse profissional, mas não há necessidade, na minha ótica, que seja um ex-atleta do clube, que conheça os funcionários do centro de treinamentos. Não, precisa ser alguém com capacidade de interlocução, tanto com o grupo de jogadores, quanto com a direção, né? Não são muitos os profissionais capacitados nessa função, de fato. Muito se falou do Alexandre Matos, ele tem lá o histórico de construir grandes equipes, mas equipes que tinham características completamente diferentes da realidade do Santos, né? Vale dizer, no Cruzeiro, no Palmeiras e mais recentemente no Atlético Mineiro, o Alexandre Matos tinha um orçamento gigantesco para contratar jogadores. No Palmeiras, especialmente, ele contratou 3 equipes de futebol praticamente ali, em custos elevadíssimos. O profissional que virá, ou que o Santos pretenda que venha, precisará trabalhar dentro de uma realidade completamente distinta, né? As contratações têm que ser, como tem sido dito, pontuais e certeiras, né? Falou-se muito agora recentemente no William Thomas, que já conhecia aqui a questão do Santos, a relação parecia que era uma pessoa muito bem aceita entre os jogadores, mas me causa certa estranheza, Alex e Nájila. A figura que já está no Santos, chegou ao Santos inicialmente para figurar como gerente da base e hoje figura entre os profissionais, que é o Jorge Andrade, que tinha exatamente esta função. Se esse profissional não tiver a qualidade na visão da diretoria para permanecer e ser substituído, ok. Mas, na minha visão, o Santos
já tinha esse profissional, me parece não estar satisfeito com o rendimento dele, né? Ô Nájila, e nessa esteira o que acontece? Naquela coletiva que o presidente Rueda deu, assim que o Santos se livrou da Série A2 do Campeonato Paulista, ele disse que estava encaminhado um diretor executivo, né? E muito se falou nos bastidores que os jogadores também sentiam falta de ter esse diretor executivo. Assim como a própria diretoria de ter alguém que vá ao mercado, né? Porque até o Quaresma está em recuperação da Covid, a gente deseja melhoras a ele e tudo mais, que é o cara do futebol no comitê de gestão, e parece que a coisa está muito concentrada aí na mão do presidente. E aí, cada dia que passa, aumentam as críticas, né? Eu acho, até entendo a postura do Rueda, de procurar não errar, né? Tentar buscar um profissional do qual ele não se arrependa depois de ter contratado. Mas o torcedor não entende assim, né? No Santos tudo é motivo de cobrança, né? Se um azulejo tiver descolado no banheiro da Vila Belmiro, os caras reclamam, né? Se tiver uma graminha um pouquinho mais alta no CT, os caras falam. Então imagine uma situação como essa em que as pessoas depositaram um entendimento de que é extremamente necessário para que o time jogue bem ter um executivo de futebol. Não sei se isso não poderia ser contornado de outra forma, mas você entende esse comportamento da diretoria como demora ou como cautela, ô Nájila? Olha, eu acho que é uma cautela que a diretoria está tomando conta, né? Porém, o futebol, ele não adianta ficar esperando. Você tem que ser mais ativo em algumas situações. A gente já falou aqui questões de renovações que estavam bem encaminhadas e acabaram regredindo, né? Estão na estaca zero, que poderiam já ter sido resolvidas se a gente tivesse uma pessoa só se preocupando com isso, né? Até mesmo a negociação do Caio Jorge, o próprio Rueda disse que ele que está tomando a frente dessa negociação. Então, precisa ter prioridades, né? A gente precisa ter um profissional que saiba cuidar daquilo de uma forma melhor que o presidente, né? E que o presidente possa se preocupar com outras questões. Até mesmo pegando o São Paulo de exemplo, quando o Diniz não estava muito bem no São Paulo, era o próprio Raí que dava a cara a tapa, né, para blindar o treinador, dar aquela tranquilidade, e isso com o Ariel Holan não aconteceu. Né? Muito se fala também que se o Santos tivesse esse profissional para aparecer dando entrevista, para blindar o elenco, para blindar o treinador, talvez o Ariel não tivesse pedido demissão, não chegasse a esse ponto. Né? Então é complicado, o Santos também está livre do transfer ban, acho que há uma semana, né, de forma oficial, e ainda a gente não ouve falar de nomes que podem reforçar o Santos. Então esse profissional, de fato, faz muita diferença. Como você disse, né, a gente não sabe se o Santos vai contratar 2 profissionais, um para tomar conta, né, de negociações, outro para ser aquele cara que vai ser o elo entre os jogadores, comissão técnica e diretoria. E só para responder também o Augusto, eu fui dar uma pesquisada aqui no Google, o Fábio Costa, ele foi dirigente do União Barbarense na Série A2 do Paulista em 2016 e saiu brigado, né? Colocou o clube na justiça, enfim. Então ele já teve uma experiência como dirigente e também vale ressaltar que o Fábio Costa também foi cogitado até mesmo a cargo de vice-presidente, né, nas últimas eleições. Então também não sei até que ponto esse interesse político, pelo menos no passado, poderia interferir agora se ele fosse contratado para esse cargo. Né? Eu acho, por achismo, que o Santos vai acabar tentando esse viés mais de boleirão, né? O cara que é ex-jogador, ou as opções, como a gente falou aqui, estão acabando, né? Até o Serri também, que foi cogitado no Santos, fechou com o Grêmio, estava no Bahia, foi para o Grêmio. O Alexandre Matos, eu acho que de todos os ventilados, é o que não tem o perfil do Santos, ele consegue fazer contratações em equipes que têm o dinheiro sobrando, que não é o caso do Santos, que precisa de reforços pontuais. Né? E também acho que não seria o grande nome favorito da torcida. E, enfim, acho que preciso quanto antes definir essa relação de executivo de futebol para que principalmente as renovações que estão travadas possam destravar e a gente tenha mais tranquilidade também. Doutor Cobra, a Nájila falou um negócio muito importante. O Santos já está livre do transfer ban há uma semana. O Diniz estreou na terça. Ele chegou junto com a queda do transfer ban. Deve ter dado tempo dele entregar uma lista, mas a gente sabe que entre entregar uma lista, né,
observar a lista que a diretoria já tinha, chegar num comum acordo e trabalhar em cima dessas possibilidades, vai tempo, né? Sem contar todos os perrengues que a diretoria tem que resolver, né? Agora o negócio do Fabiano Heller também, o outro dia foi o Brian Ruiz, todo dia tem uma bombinha explodindo na Vila Belmiro. Só que é aquilo, daqui a pouco, sei lá, se tem Cueva, se tem Barcelona de novo na jogada, e se fechar o transfer ban de novo, pro Santos, entrar outro transfer ban e o Santos não conseguir contratar, como é que fica, né? O máximo reforço que o Santos vai ter é o Raniel voltando, o Carlos Sanches daqui a pouco, o Jobson e os meninos da base... Né? Se renovar. E os meninos da base que estavam... não tinham um contrato regularizado e que regularizaram agora com a liberação do transfer ban. Então, é preocupante nesse sentido, né? Que o Santos tem que correr no mercado para buscar esses poucos jogadores que o Diniz precisa, né, doutor? Não, sem sombra de dúvidas. O transfer ban caiu na sexta-feira passada, né, com a comunicação formal do Achipato, da composição com o Santos, mas, como você já mencionou agora, existem outras pendências do Santos na FIFA, cuja punição de proibição de novos registros não é nada fora do caminho, né? É algo que está em iminência de acontecer, então o Santos, de fato, precisa ser ágil para contratar e poder registrar os seus jogadores de forma... contar tão somente com o retorno desses atletas lesionados é muito pouco para a necessidade atual do Santos, até porque, num exemplo concreto, Carlos Sanches, ainda pendente uma renovação contratual, mas é um atleta com alguma idade, veio de uma lesão grave, e a gente sabe que o fato dele estar à disposição para jogar não significa que ele estará jogando no seu melhor nível de imediato. Então o Santos precisa, sim, trazer alguns pontuais e com qualidade reforços, com jogadores com um pouco mais de futebol, né, para justamente trazer um equilíbrio, trazer uma sustentação para esses, na minha opinião, ótimos jovens jogadores que o Santos tem alçado aí na sua equipe principal, né? Muito bem, olha, deixa eu ler algumas participações aqui do pessoal antes do próximo break, aí depois a gente vai ouvir um trechinho da coletiva do Fernando Diniz e falar sobre o jogo, né, de terça-feira, da preparação. O Lucas Mussetti acabou de postar que o Alisson e o Marinho treinaram um pouco com bola no CT nesta sexta-feira. O Luiz Eduardo Cacheta diz aqui: bom dia, Alex, Nájila e Dr. Rafael. A vacina não me transformou em jacaré, mas seria interessante usar para virar um dragão, a la Game of Thrones, para dar um sobrevoo em Brasília. Haja Dracarys. Que coisa, hein, Cacheta? Vamos ver se sexta-feira que vem eu tomo vacina também. Ele completa aqui: eu traria o Alexandre Matos. Ele é do ramo, fez um bom trabalho sem grana no América. E no início dele no Cruzeiro também, foi com orçamento modesto. O Davidson Garuti: bom dia, Alex. Tite é um pilantra, convocou o Lucas Veríssimo, prejudicou o Santos financeiramente. Se ele fosse convocado em 2020, iria sair por 15 milhões de euros no mínimo. Tem esse detalhe, né, que eu esqueci de falar. Uma convocação à época talvez valorizasse mais a figura do Lucas Veríssimo para o mercado internacional. Por outro lado, não desfalcou o Santos em jogos importantes. Aqui no nosso chat no YouTube, o Eite Mizobi foi o primeirão, mandou bom dia. Consegui te mandar bom dia antes de virar o relógio aqui, Eite, obrigado. O Arnaldo Jorge: bom dia, Alex e amigos da live, ligado em Angatuba, São Paulo, fechado com o Rueda, mas estou achando que na área do futebol ele está muito lento. O que vocês acham? O pessoal tem reclamado disso. O Fábio Freitas: o Tite é muito covarde. O Veríssimo, quando estava no Santos, não sabia jogar, agora é craque. O Marcos Seles: bom dia, Marília na área, o Santos. O Fábio Freitas também aqui, ó. Gostaria de saber o que vocês acham do Ortiz do Del Valle. Cara, vou te falar que eu nem vi. Se o Ortiz passar do meu lado na rua, eu não sei quem é. Porque eu não prestei atenção nestes jogos. Esses dias estão meio complicados. Prometo que, seguindo a sua dica, próximo jogo do Del Valle, vou ficar de olho no Ortiz. Mas para trazer um cara de fora, o Santos não tem dinheiro, né? O Santos vai ter que pegar um ali da Série A2, alguém de outro estado, né? Até o menino lá, o Manga, do Goiás, que era do futebol carioca, que foi daqui do Santos, né? Da cidade. Queria voltar, mas
Não, também nem vi jogar, porque eu falo sem saber, né? Mas queria voltar. É desse tipo aí que o Santos vai atrás, eu acho. O Orlando Ferreira diz aqui em São José dos Pinhais, só dá Santos. O Reinaldo Vieira. Alex, bom dia. Na sua opinião, qual nome seria ideal para gerente de futebol? Seria melhor optar por um executivo de carreira ou um ex-jogador que já tem trânsito livre com a boleirada? Eu acho que eu meio que respondi isso no começo do programa, né, Reinaldo? Eu acho que talvez fosse o caso de ter dois. O Zé Roberto era um cara muito legal. Eu gostei muito da ideia do Zé Roberto. Pena que ele não atendeu. Tem aí caras como César Sampaio, Marcos Assunção no mercado, não sei. Agora, executivo mesmo, tem o cara do Bahia, né? Que, aliás, o Ricardo Agostinho indicou para o Rueda. E era o cara dele na campanha, seria o diretor executivo de futebol. Agora não me lembro o nome dele, é o CEO lá. Acho que o Dr. Cobra ou a Nájila talvez lembrem do nome dele. O Clodoaldo Oliveira, bom dia. Melhor seria trazer a Glória Pérez logo para escrever este final de novela do Santos. Haja paciência ou seria incompetência? A Pérez é ótimo, hein? Ai. Me perdi aqui. Daqui a pouco eu me acho, né? Orlando Ferreira, eu acho que o Rueda está esperando, se o Santos começar bem o Campeonato Brasileiro, ele esquece e não contrata ninguém. Aí se perde, aí ele contrata qualquer um. Será? Ai. Bom, vamos pro break? Podemos ir pro break? Aí na volta a gente toca aqui o nosso querido Fernando Diniz e os nossos participantes vão comentar a respeito da preparação para o jogo de terça e teremos mais mensagens do nosso público que nos acompanha aqui pela Boc News TV. 12:01, voltamos em 1 minuto e 40. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:03, de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando que o Cicobi também está em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe e também na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e ABC, tá certo? Vamos ouvir aí o Diniz? Tem jeito? Botar aí um trechinho do Fernando Diniz. Aliás, eu acho que ele começa a coletiva justamente falando sobre essa questão de diretor executivo, gerente, coisa e tal. Te deixa uns minutinhos dele falando aí depois a Nájila e o Dr. Cobra vão comentar alguns dos assuntos, pelo menos do comecinho da coletiva do Diniz. Fala, professor, diga lá. Cardoso, sou da Santa Cecília TV, do programa Esporte por Esporte, e eu gostaria de saber de você qual a importância de um gerente de futebol dentro de um clube e de que maneira esse profissional pode contribuir com o elenco. Boa tarde, obrigado pela pergunta, Felipe. O futebol hoje, a figura do gerente e do executivo de futebol, ela está presente, ajuda e muito no mapeamento dos jogadores, na condução do elenco, e é importante que a gente tenha pessoas, não só no cargo, mas pessoas que tenham sintonia com aquilo que o Santos está almejando nesse momento.
Então, acho que mais do que o profissional em si é trazer uma pessoa que se encaixe na proposta que o presidente Rueda quer para o Santos na gestão dele. Juliano Yamaoka, Rádio Band News FM. Oi, Diniz, tudo bem? Boa tarde para você, prazer em conversar contigo. Gostaria de falar sobre dois assuntos que repercutiram bastante na torcida santista depois da vitória contra o Boca, né? Que foi a questão do seu discurso no vestiário, principalmente pedindo proteção para o João Paulo, e em cima disso eu te pergunto o que você tem achado do jovem Kaique, né? Porque a torcida tem adotado bastante ele, um menino de 17 anos, cumprindo muito bem a função ao lado do Luan Pérez. Queria que você desse um apanhado sobre esses dois pontos que eu levantei após a vitória diante do Boca. Sobre o discurso é uma coisa muito espontânea, na realidade eu nem gosto muito de ser filmado, até pedi para o pessoal, mas eu sempre peço em todos os clubes que eu passo, mas eles acabam filmando e fizeram um trabalho excelente, o pessoal da comunicação do Santos, então eles estão de parabéns, acho que foi muito bom o trabalho que eles fizeram de bastidores, não só em relação a mim, mas em relação a todo o ambiente que foi criado. Em relação à proteção do João Paulo, não é um discurso, isso é uma prática diária, que a gente tem que saber proteger nosso gol, por mais que a gente procure jogar para frente, a gente tem que procurar ter consistência defensiva também. E em relação ao Kaique, é um jogador que tem um futuro brilhante. Fazer o que ele já está fazendo com 17 anos é algo muito surpreendente, como outros também, mas como a sua pergunta foi direcionada para ele, ele é um jogador que tem uma projeção absolutamente positiva para o futuro. Lucas Mussetti, Gazeta Esportiva. Professor, boa tarde. Na sua apresentação e também na pré-eleção, você falou sobre a importância de ter coragem. E o Ângelo, com 16 anos, foi para cima da defesa do Boca Juniors em quase todos os lances, alguns até falaram que ele exagerou um pouco. Eu queria que você falasse sobre a projeção desse jogador e se é mais fácil você fazer correções quando o atleta quer muito e tenta muito do que um atleta que tem um pouquinho mais de medo e não tenta tanto assim. Eu concordo e as minhas palavras por hoje foram totalmente de incentivo, que é melhor ele se arriscar e se expor para ir aprendendo e a gente ir tirando os excessos do que ter muito acanhamento. E faz parte do jogo do Ângelo esse tipo de postura. Provavelmente, para não falar que, ou com certeza, é isso que ele fazia na base e isso que trouxe ele até o profissional. Então não tem por que mudar, pelo contrário, a gente tem que potencializar. Acho que a maturidade que ele vai ter com a sequência dos jogos vai fazer ele encontrar o melhor momento entre passar e driblar. Mas assim como eu falei do Kaique, o que o Ângelo consegue produzir com 16 anos também é surpreendente. É algo muito fora da curva. Só o fato do jogador de 16 anos estar jogando com a camisa do Santos e conseguir e tentar se impor contra um adversário como o Boca Juniors é para a gente tirar o chapéu. Ricardo Martins, Rádio Transamérica. Ricardo, por favor, você abre o seu microfone, por favor. Opa! Ele foi protagonista e é protagonista do time porque ele é muito bom. Muito pelo contrário, até eu acho que a maneira com que eu concebo o futebol vai casar muito bem com aquilo que o Marinho demonstrou durante sua carreira, onde ele teve o seu auge o ano passado. É um jogador que acho que todos os times do Brasil gostariam de ter e o Santos tem o privilégio de ter o Marinho aqui. Então a gente conta muito com ele, é um jogador especial e agora é procurar melhorar a excelente temporada que ele já fez no ano passado, que para mim foi um grande destaque do futebol brasileiro e foi reconhecido como o melhor jogador da Libertadores. Muito bem, muito bem. Portanto, volte para cá a imagem, volte para cá. E o Fernando Diniz pode dividir a tela aí com os nossos participantes. Não dormiram aí não, né? Tá todo mundo aí firme e forte. Aliás, eu recebi notificação aqui do canal da Nájila. Acabou de entrar uma análise tática, é isso, Nájila? Acho que sim, estava programado já o vídeo. A gente deixa programado os vídeos para a gente ter um sossego no final de semana. Acabou de entrar lá. Recebi a notificação, porque de vez em quando
as notificações nos deixam na mão. Eu já recebi notificação de vídeo que eu sou inscrito uma semana depois. Não sei se acontece com todo mundo, mas enfim, o seu chegou direitinho. Doutor Cobra, gostou aí das palavras do Fernando Diniz? O que está achando aí? Ó, o Santos precisa de um bom resultado na Bolívia e a gente às vezes não percebe o mínimo detalhe, né? O que a arbitragem foi danosa para o Santos na partida de terça-feira, porque você vê, o Diniz ele já não ficou o final do jogo, eu acho que ele pode até viajar, mas ele não pode entrar no estádio terça-feira, o Marcelo Fernandes vai ter que dirigir a equipe, né? Se aconteceu melhor, beleza, se aconteceu pior, vai ter gente criticando o Marcelo Fernandes, vai ter gente criticando o Diniz porque foi expulso, apesar dele ter sido expulso de forma injusta, né? A arbitragem horrível da partida de terça-feira. E para um começo de trabalho vai ser um desafio a mais, né? Você preparar o time e não poder estar com ele na hora lá. Eu acho que até a postura do técnico, quando a gente ouve as entrevistas dele, ele acabou de elogiar bastante o Marinho, né? Como ele elogiou também na coletiva o Alisson. Mostra que ele está tentando de todas as formas superar essa dificuldade de começo de trabalho, né, doutor Rafael? Sem dúvidas, Alex. Você tocou num ponto interessante, né? A má arbitragem no jogo contra o Boca Juniors trouxe esse aspecto, né? A consequência não só no jogo em si, como para esse próximo jogo, difícil jogo que o Santos tem lá na altitude de La Paz, né? A impossibilidade do Fernando Diniz dirigir a equipe, passar ali suas instruções na beira do gramado, mas também, vale dizer, a ausência da marcação, clamo pelo zagueiro do Boca Juniors, num toque de mão, muitos preferiram no resultado final do jogo. Mas se analisarmos que é um grupo extremamente equilibrado, onde a tendência de empate em pontuação até a última rodada é muito grande, o saldo de gols acabará sendo um dos critérios que pode acabar definindo uma classificação. E o Santos perdeu ali a oportunidade de ampliar esse quesito, né, ao se assinalasse o pênalti fosse convertido pelo Santos, né? Então, realmente a atuação do árbitro ali foi bastante prejudicial ao Santos. Em relação às falas do Diniz, eu acho que ele... Eu inicialmente, antes da sua contratação, já o via com bastante otimismo a chegada do Diniz ao Santos. É claro que a sua filosofia de trabalho não é implantada no clube do dia para a noite, é algo que precisa ser bem trabalhado, mas eu sempre torci pelo sucesso dos trabalhos do Fernando Diniz, justamente por ele trazer conceitos fora da curva no mercado aqui dos treinadores brasileiros, né? Ele tem uma proposta de jogo que acho que encaixa bem com a filosofia do Santos, que ele tenha o tempo necessário para trazer os resultados suficientes. E ele tem de filosofia não só propor um jogo mais bonito, tudo isso, mas tem a preocupação de fazer a evolução dos seus atletas em dois aspectos, né? Muito se olha o jogador somente dentro de... Claro que é ali que ele traz o resultado final do seu serviço. É o fora de campo, a evolução do atleta como pessoa trará sempre benefícios, mais importante, tem um potencial para realizar um grande trabalho à frente do Santos Futebol Clube. Doutor Cobra está dando umas picotadas, mas a gente conseguiu entender tudo que ele falou aí. Ô Nájila, vamos lá, se você se transformasse na Nájila Diniz em 24 horas, aí você tá naquela sinuca de bico, o técnico elogia o Marinho e o Alisson, os caras são os líderes do elenco, talvez os dois principais, junto com o Pará. Aí você vai para um jogo na altitude, os caras estão sem jogar, vindo de contusão, você põe para jogar ou você leva e deixa no banco? Olha, como você disse, né, no começo do programa, tanto o Alisson como o Marinho já apareceram hoje no treinamento, que era uma da expectativa do Santos. Eu acho que é prudente observar como que vai ser essa evolução dos dois, né, nos próximos treinamentos. Inicialmente deixava no banco de reservas, até mesmo porque poderia repetir a escalação pela terceira vez, né? O time que venceu o São Bento e o time que venceu o Boca Juniors é um adversário mais fraco, né, do nosso grupo, então acho que principalmente a questão do Alisson, você ter o Vinícius Balieiro, pode ser
que não seja tão necessária a presença do Alisson, que é um cara mais de marcação, né, do que o próprio Vinícius Balieiro. E o Ângelo e o Marinho aí a se pensar, né? O Marinho, ele é um jogador importante, mas ele ainda não é aquele Marinho. Essa temporada de 2021, principalmente, desde aquele jogo, né, fatídico jogo contra o Palmeiras na final, ele teve aquele probleminha no joelho, não ficou 100%, depois pegou Covid, demorou um pouquinho também para voltar, por problemas físicos também. Então o Marinho não tá no auge dele físico. Não sei se ele estaria 100% para esse jogo de terça-feira. O Ângelo, apesar dele ter tomado algumas decisões erradas contra o Boca, né, conduzir a bola mais do que deveria, acho que é um jogo que dá pra gente começar com o Ângelo e com o Balieiro. Aí, se o bicho começar a pegar, aí você coloca o Marinho, né, e o Alisson também. Mas eu acho que vamos com calma, né? Estão se recuperando. Tem o jogo da altitude, como o próprio Diniz falou, né? Que é desumano jogar na altitude. E a gente sabe que isso exige muito mais dos jogadores. E também até mesmo para o Alisson. Ele precisa estar bem fisicamente para ele conseguir ir atrás dos jogadores, né? Se ele não conseguir fazer isso, a gente sabe que correr na altitude é muito mais complicado do que você correr, né, em condições normais, digamos assim. Então, também tudo isso tem que levar em consideração. Se fosse um jogo que fosse, sei lá, na Argentina ou em outro lugar que não tivesse altitude, aí eu acho que o Fernando Diniz até arriscaria começar jogando com os dois. Mas, como a questão da altitude, eu acho que ele vai começar no banco de reservas e se pintar algum probleminha aí, a gente espera que não, aí ele coloca para jogar. Até porque aquela história, a reação do organismo do ser humano na altitude é muito particular. Não é porque o cara é magro, gordo, alto, baixo, se ele é jovem, se ele é mais veterano. A gente já cansou de ver relatos de times em que o jovem do time não aguentava, precisava de oxigênio no vestiário, e o veterano estava lá, às vezes correndo menos, jogando de uma forma mais posicionada e tal. Mas é realmente uma preocupação. Em tese, você não deve arriscar um jogador que não tem condições físicas, né? Aliás, ninguém no elenco do Santos estava em boas condições físicas. Os caras se mataram nas últimas partidas. Mas eles ganharam aí uns dias, né? Entre um jogo e outro, uma semana, entre treinos e descanso. Então vai ter que ser avaliada essa questão também. E o detalhe é que logo no começo da partida você pode perder jogador, né? O cara já sente logo, com 5, 10 minutos, o cara já percebe que não está bem. E o outro detalhe que é a velocidade da bola, né? Para o goleiro é ruim, para quem tem que marcar é ruim, agora para o Santos também é bom, porque a bola faz aquela serpenteia, como diria o outro, né? Se tem que chutar no gol. Então, são os detalhes que sempre chamam a atenção na altitude, como disse a Nájila. Tem o Fernando Diniz reclamando disso, eu acho que tem que reclamar mesmo. Tem gente que compara a dificuldade da altitude em jogar no calor. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra. Alguém já viu o campeonato de atletismo na altitude? O cara bater recorde mundial de 100 metros rádio, salto em altura na altitude? Não tem, né? Então, é isso. Deixa eu rapidinho aqui prestigiar mais pessoas. O Reinaldo Vieira mandou saúde, Alex. Obrigado para todos nós, amigo. Bom final de semana. O Fábio Freitas, estão demorando para trazer reforços. O Anderson Arraes, bom dia. Só agora o Lucas Veríssimo serve para a seleção. Desde 2017 ele merecia a convocação, muito melhor que o Rodrigo Caio. Deixa eu ir lá em quem eu não prestigiei ainda. O Leandro Donizete Ferreira, este diretor de futebol é essencial. Ele já teria resolvido ou mostrado mais atenção nessas renovações. O Ed está agindo como o Pérez, tomando a frente dessas questões. O Joécio Nascimento, bom dia. A diretoria deveria fazer um convite ao José Paulo Fernandes, este tem experiência no futebol. O Efigênio Filho, bom dia, boa tarde, Lorde. Cadê os reforços? Daqui a pouco vem outro transfer ban. Efigênio, falamos disso há instantes. O José Silva, bom dia, Alex. Por isso que eu digo que essa seleção da CBF é nojenta. Eu sou santista em seleções, torço para Portugal, pois tenho raízes lá. Eu também, amigo. Minha camisa de Portugal está lá firme e forte em casa. Da seleção brasileira, a última que eu tenho é da Copa de 94. O Antônio Sérgio, Alex, você não acha que este CG atrapalha? Porque cada um pensa diferente, tem novidades de contratações. Agora, se o Santos não tem dinheiro para trazer, fecha as portas para trazer o Miguel. Acho que ele está citando aquele rapaz do Fluminense, né? Bom, no dinheiro não tem mesmo.
Mas pode esperar, não tem dinheiro. A gente já sabe, nós estamos falando isso aqui todo dia há meses que o Santos não tem dinheiro. Contratação vai vir na base da oportunidade de negócio. Uma parceria, bota aqui para ter vitrine, não como o Jean Lucas, né? Vem, mas com percentual para o Santos, sem arrancar o cara daqui na janela de qualquer jeito. É isso, tem que ser criativo, né? Buscar um veterano aí que possa estar saindo de algum clube para vir para o Santos com bala. Ah, vou comprar, pumba, não tem. Esqueçam isso, já não é por falta de aviso. O Felipe Pereira, desculpa, gente, vocês viram o que o Marinho fez? Colocou a foto no Insta da Venezuela e mudou seu nome para Merito, ou seja, deu aquela... Mérito, olha eu aqui, meu Deus do céu. Deu aquela cutucada no Tite. Mas o Marinho tá esperando ser convocado ainda? Nem jogando ele tá. Clodoaldo Alves, bom dia, boa tarde. O que mais aqui? Wesley Renan, Diniz é o cara. O Sidney F. Se contratado, o Matos sairia daqui há 7, 8 meses para o Palmeiras, assim que a dona Leila assumir a presidência. Deixa esse cara para lá. O Nando Xavier, bom dia, Alex. Convidados à Nação Fantástica. O Arnaldo Bandeira, pegam no pé do Diniz. O cara não começou a trabalhar ainda. Alguns torcedores e torcedores não entendem que o sucesso do futebol necessita de estratégia e conhecimento técnico do jogo. O TH, Cobra e Nájila juntos. Ali escreveu um monte de A, assim. O Arnaldo Jorge, infelizmente o Renatinho não tem cacuete para a função de gerente, por isso foi dispensado do Santos, já que o Léo, que se credencia para ser gerente, pois está se qualificando, virou as costas para o Santos. Não sei se ele virou as costas para o Santos, é que ele não quer se meter nisso agora. Aliás, eu não acho nem ruim, sabe por quê? Porque o cara é ídolo da torcida. Aí ele vira gerente, técnico, essas coisas. Eu vi um monte de São Paulino xingando o Rogério Ceni, tudo quanto era nome, quando ele foi técnico. O cara tem que pensar na história dele também, né? O Raí também, né? Também, é bem lembrado. Né? O Raí desceram a lenha nele. Bom, eu vi, ninguém me contou, o seu Pepe, técnico da Portuguesa Santista, ser xingado e cuspido por torcedor do Santos num jogo em Eurico Mursa. Vê se pode, uma imbecilidade dessa. Alguém cuspir e xingar o seu Pepe porque ele era técnico da Portuguesa Santista. Teve idiota que fez isso. Eu vi, ninguém me falou. O Rafael Max Tour, previsão de algum jogador a ser contratado? Rafael, é mais fácil eu encerrar o programa e fazer uma previsão do tempo para você. Dizer que neste final de semana vai chover em Santos, tempo frio, o sol vai aparecer eventualmente entre nuvens, só na segunda-feira teremos mais um solzinho aparecendo, mínima de 19, máxima de 23. É a previsão que eu posso fazer. Porque não tem nem o homem do futebol, como é que vai ter contratação? Kleber Raimundo, qual o contrato da seleção com os times europeus para valorizar o passe? Não sei. Bom, enfim. Doutor Cobra, já que o pessoal está falando em contrato, passe, coisa e tal, o que o senhor ouve nos bastidores sobre as renovações? Já não falei mais do Caio Jorge, estou falando dos outros. O que o senhor ouve nos bastidores? Vão renovar com a molecada, Pirani, entre outros aí? Porque, pelo amor de Deus, o Santos não pode ficar perdendo jogador assim não, né, doutor Cobra? Sim, Alex, antes de falar especificamente aí de renovações, você mencionou um aspecto que acho que vale a gente trazer aí uma informação jurídica. Né? Há a indicação de que o Fernando Diniz até tem simpatia por esse jovem atleta do Fluminense, o Miguel. Né? Esse atleta entrou na Justiça do Trabalho contra o Fluminense, pedindo uma rescisão indireta do seu contrato com o clube carioca. A primeira informação é de que lhe foi negada a liminar. Ele não obteve inicialmente no processo a decisão favorável decretando a rescisão do seu contrato. Mesmo que ele obtivesse uma liminar em seu favor, o clube contratante desse jogador, o clube que pretenda contratar esse jogador, tem que tomar muito cuidado, porque uma reversão futura nesse processo judicial, o clube de sequência do atleta, trazendo, por exemplo, caso o Santos o contratasse, se futuramente no processo é dado razão ao Fluminense, o Santos ser solidariamente responsável junto com o jogador ao pagamento de uma indenização que a Justiça estabeleça em favor do clube de origem atleta. Então, nessas hipóteses de jogador que obtém
a liberação por meio de liminar, o clube tem que ter um cuidado ainda maior em analisar os termos da demanda judicial para analisar o risco que se estará colocando ao contratar um jogador nessa condição. Então, fica essa observação, esse alerta para casos similares ao do atleta Miguel. Em relação às renovações contratuais, Alex, a gente sabe o quanto o mercado do futebol ele é complicado, né? O quanto o timing é importante para a resolução de algumas questões. Ao que parece, acompanhando as informações, Santos acabou perdendo um pouco o timing no caso do Gabriel Pirani, onde tudo parecia as condições já bem sidas, aceitas pelas partes, mas não houve uma formalização disso. No meio tempo, veio uma proposta concreta de uma equipe da Major League Soccer em valores bastante elevados, e claro que o atleta e seus representantes numa negociação têm o direito de que, se o Clube Santos não tiver interesse na proposta, mas que pelo menos nivele os valores salariais constante na proposta. E a gente sabe que a grade financeira dos clubes que hoje disputam a Major Soccer, vídeo o caso do Soteldo, é elevada. Então, sem ser os valores exatos, mas certamente que a proposta salarial do clube canadense pelo Pirani pode ter novo patamar de negociação dessa renovação contratual que vinha sendo feito com o atleta. Então, é muito importante, de fato, esse timing nas negociações, nas renovações contratuais. Talvez esse seja aí um grande empecilho que o Santos encontra na renovação desse menino que talvez seja um dos mais famosos que tenham subido para a equipe profissional, né? Olha, o Jefferson Pedroso, pelo amor de Deus, hein? Tá querendo ser valorizado, se ficar com muita frescura, manda ele para a Major League Soccer. Eu acho assim, o empresário do Pirani, ele já percebeu que esse moleque não é jogador para a Major League Soccer, com todo o respeito. Ah, mas o Soteldo é. Tudo bem, mas é que o Soteldo tem aquela coisa, né, de ser jogador baixinho. Na Europa os caras não gostam, né? Difícil você ver um jogador pequeno, né, de estatura jogando lá. Você vai dizer o Pirani é um gigante? Não, não é. Mas ele é um pouco mais alto, ele é de uma posição, né, que é muito valorizada no futebol. Então, assim, e aquela coisa, dizem que o Lucas Braga ganha 40 mil reais por mês, é outro que vai daqui a pouco discutir renovação de contrato. E isso é um problema que os dirigentes têm que aprender. Por mais que você queira enxugar a folha de pagamento, aí você começa a dar chance para os novos e para aqueles que estavam um pouco de lado, e os caras começam a render. O cara, é natural que quando você for renovar, o cara vai querer ganhar mais. Não tem jeito. É por isso que tinha que se livrar dessas inhacas que estão no clube consumindo salário sem jogar, entendeu? Mas os caras não querem. E aí vira um problema mesmo. Então, infelizmente, é o ônus da história, né? Só quem tem contrato muito longo, quem renovou agora há pouco tempo foi o Maltos, né? Mas tem Marcos Leonardo para renovar, né? Tem o Ângelo, acho que tem contrato longo também, o Kaique, tem o próprio Balieiro, parece que está em negociação, parece que está para fechar. Então tudo isso acontece, não tem jeito, né? Tem que ter, por isso da história do diretor aí, alguém para ajudar o Rueda nessa história, que o Santos precisa fechar esses jogadores, não dá para... os meninos vão ser valorizados, o mercado está de olho, né? Você tem que ver aquela relação do salário para multa rescisória também, né? Não tem muito jeito. A Nájila me ajudou aqui, ela postou no Twitter, ó, Marinho Oficial. Agora que eu entendi, ele virou Marito. Não é mérito. Marito, sei lá, né? Se ele se naturalizar, dá tempo dele jogar pela Venezuela, hein, Nájila? Ele e o Soteldo refazem a dupla lá, acho que dá tempo dele jogar pela Venezuela e para a Copa do Mundo, né? O que você acha? Não faz nem sentido a reclamação do Marinho, né? Ele não tá nem jogando no Santos, quer jogar pela seleção. Ele, ano passado, até concordava com uma possível convocação dele. Agora, esse ano não tem relação. E só para completar essa questão de renovações, a gente também precisa lembrar que é muito mais barato você renovar com o Pirani, você renovar com o Lucas Braga, do que se você perder esses atletas, você vai ter que provavelmente ir no mercado
contratar, pagar por esses jogadores, e pode ser que eles recebam até um salário maior do que você não queria pagar. Então também a diretoria precisa fazer essa continha bem básica e na hora, né, de sentar para conversar, abrir um pouquinho o bolso para renovar com esses jogadores. É isso que você falou. Tirar de jogadores que não estão nem jogando no Santos, né, e repassar para quem de fato entra em campo e está resolvendo de alguma forma. Muito bem, vamos esperar que estes problemas sejam resolvidos, né? Porque o Santos precisa de paz, né? Paz na vida, né? Para poder jogar lá contra o Strongest na terça e depois na outra semana vai a Barcelona, é ótimo, né? Vai ao Equador enfrentar o Barcelona e depois já tem o Bahia na outra semana, porque assim, o Santos vai estrear no sábado, né? Dia 29, se eu não estiver equivocado, contra o Bahia, jogo da TNT lá em Salvador. E aí na terça tem o jogo da Copa do Brasil, né? Contra o... Como é que é o nome do time lá da Copa do Brasil? Cianorte, é. O João me lembrou aqui. Tem um jogo desses que é à tarde. Eu acho lindo isso, doutor Cobra, quando os caras metem o Santos para jogar terça-feira, 4h30 da tarde. Para quem trabalha é uma beleza, né? A gente tem que ficar lá com a guia aberta no cantinho, assim, sem prestar atenção direito no jogo. Então é bom que essas coisas se resolvam logo, né? Porque o Campeonato Brasileiro não dá para bobear. Se for seguir na Libertadores também não, se for para a Sul-Americana, idem a Copa do Brasil, é um torneio mais fácil de você administrar. Tem que fechar o programa de hoje, 12h30. Nájila, obrigado pela presença, um abraço para você, até uma próxima oportunidade aqui no Esporte em Destaque, parabéns pelo trabalho no canal, tá certo? E não sei se domingo a gente tem Todos os Santos, tem? Não? Eu acho que eles travaram, hein, gente boa? Travaram os dois? Os dois? Não, o doutor Cobra destravou. Travou a Nájila. Então, tchau, Nájila. Até a próxima. Obrigado pela presença. Põe o doutor Cobra aí, deixa eu me despedir dele. Voltou, doutor Cobra? A tecnologia nos derruba muitas vezes. Doutor Cobra, um abraço, hein? Até daqui 15 dias no programa. Eu sempre falo, tomara que renovem com alguém, que faça alguma coisa. Fica o mantra para daqui a 15 dias. Um abraço. Travou de novo? Travou de novo? Pera aí, que até eu saio do enquadramento. Voltou. É sempre um prazer participar e que tenhamos sempre... Ah, bom. Então, ó, a Carla tá me avisando aqui, doutor Cobra, já recebi... Pode tirar ele do vídeo, pronto. Recebi a sua mensagem. Pera aí que eu tô alto demais aqui. Pronto, vou encerrar o programa assim, enterrado. Que a câmera caiu e eu tenho que ficar enterrado aqui para encerrar o programa. Caiu, baixou, e eu baixei a cadeira para não ficar assim, ó, cortando a cabeça, tá certo? Então eu vou nesse modo tatu da Ilha da Fantasia, encerrando o Esporte em Destaque desta sexta-feira, agradecendo a todos que nos acompanharam, a Nájila e o Dr. Cobra pela participação. Segunda-feira voltamos 11h30 da manhã aqui na Boc News TV com a nossa tradicional resenha de pré-jogo antes de Santos e Strongest. Vou embora antes que alguma coisa mais aconteça. Até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.